Olá, galera. Sou Era da Era Palestras e Cursos. Está aqui deste caso aqui da gestão matemática, conteúdos da matemática. Para o Enem, para vestibular, para ensino básico, tá bom? Ok? Aqui é um probleminha gostoso de fazer, só que precisamos de alguns conhecimentos aí. Então é assim, olha, um campo de futebol, tem aqui o campo de futebol, tá? É um retângulo de 120 por 80 metros. Então, 120 comprimento, 80 metros. As marcações das linhas internas são simétricas e os eixos o x e o y coincidem com os eixos da simetria, né, de simetria que divide a área em 4 partes iguais. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, ó, aqui no quadrante, 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 todos eles de mesma medida. Essa medida é igual a essa medida aqui é igual a esta, todas essas medidas aqui são iguais, ó. Todas elas são iguais, são simétricas em relação a alguma coisa. Então, essa distância aqui é igual a essa e assim por diante, tá bom? Num determinado momento de um jogo, um massagista realiza uma corrida em linha reta. Ele parte do ponto E, que está aqui, e vai até o ponto I, com letra maiúscula. Ele sai daqui, deixa eu mudar a cor. Opa, deixa eu colocar uma cor aqui diferente. Apareceu essa aqui mesmo. Ele sai daqui e vai para cá, ó. Vai para cá. Tomara que eu faça uma linha reta aqui. Opa, quase saiu, ó. Ele sai dali e vai para cá, tá bom? Opa, ele faz isso aqui, ó. Essa linha reta aqui. Vamos melhorar esse negócio aqui. Ficou feio mesmo. Até eu tô achando feio, hein? Não tá nada legal, não. Ficou feio. Não ficou legal, não. Vai, vamos colocar né? Vamos ver se eu faço uma coisinha melhor. Nossa. É, não é fácil. Tá? Desliza o negócio aqui, né, na mão, né? Desliza essa caneta, né? Então ele vai sair do ponto E e vai para o ponto A. Opa, volta aqui. Ele sai, e, ele sai daqui e vai para cá. Eita. Já vamos acertar. É que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então ele sai daqui, ó. Pronto. Vamos ver que isso aqui tá a linha reta, tá bom? Tá, depois a gente desenha melhor. Tá ok? E aí, o que que ele faz? Então ele sai do ponto E, né? E vai até o ponto I em linha reta, em uma linha reta, tá? Isso aqui é uma linha reta, tá bom? São fornecidas as coordenadas do ponto H, para a gente se localizar algumas coisas. Já já eu volto para ele, tá bom? E o referencial cartesiano dotado com origem no centro do campo. Então, eixo X e eixo Y. Imagina ele lá na vertical, tá bom? Como eu fiz aqui, ó, como eu coloquei aqui. Imagina isso aqui, ó. O plano cartesiano. Aqui é o X e aqui é o Y. Sentido, esse sentido mesmo, tá? Só que ali tá lá, né, cabeça para baixo, tá bom? Sentido positivo aqui do eixo Y. Aí ele pede, né, qual é a distância percorrida pelo massagista, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu vou tentar aqui desenhar a figura um pouco aqui embaixo. Então eu tenho aqui, ó, a origem, certo? Vou ter aqui nessa posição, aqui eu vou ter o ponto E, ok? Aqui nessa posição, o ponto I, perfeito? O ponto I, que nós vamos localizar. E aí, na diagonal dessa figura, quer dizer, essa figurinha aqui, nossa, quase perfeito. E essa distância, que é a distância do ponto E ao ponto I, que nós devemos calcular. E aí a gente pode trabalhar de duas maneiras. Calcular a distância entre dois pontos ou fazer o que era? Pitágoras. Eu vou calcular usando distância entre dois pontos, tá bom? Só que para eu calcular a distância entre dois pontos, eu preciso determinar quem é o nosso ponto A ou melhor, o ponto E e o ponto I. Vamos lembrar, galera, ó, isso aqui é o eixo X. Essa medida toda é 120. Significa que o X do ponto E, quanto vale? Isso vale 60. Por quê? Porque esse valor aqui, ó, o eixo X vai dividir esse cara ao meio, tá certo? E a medida aqui, ó, o resultado disso aqui está exatamente no eixo X.
onde a imagem aqui, tá vendo? A imagem aqui é 0. Então, o ponto E, ele tem domínio 60, que é exatamente a metade, né? Lembra do plano cartesiano, né? Metade. Então, esse ponto aqui tem o valor de x, que há um deslocamento no eixo x, que é 60, e aqui no eixo y é 0. Matou? Matou? Certo? Então, este ponto aqui é o 60 e o 0. Perfeito? E o ponto I? O ponto I, ele deu essa observação aqui, ó. Ó. O ponto H, ele está no quarto quadrante, porque, olha, primeiro, tá vendo que para lá o y é negativo? Então, para lá negativo. Então, para cá é positivo. Então, o que acontece? Ele está aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. O ponto H, ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é que é negativo, certo? Concorda? Ó, aqui o x é positivo, o y é positivo. Aqui o x é negativo no segundo quadrante e o y é positivo, então, baixo, né, de cima para baixo. No terceiro quadrante, os dois são negativos, e aqui o x é positivo e o y é negativo, porque está abaixo da origem, certo? Aqui, ó, x positivo, y positivo. X negativo, y positivo. No terceiro, negativo, negativo, e assim por diante. Tá certo? Então, olha, se esse daqui é simétrico, ou seja, esse ponto aqui, né, ele é simétrico em relação a esse eixo, como G também é, como J também é. Então, se eu fosse procurar quem é o ponto J, mas não me interessa, não me interessa isso aqui. Neste caso aqui, o valor de x está à esquerda da origem. À esquerda da origem, o valor de x é o quê? É negativo. Se aqui, para valor de x, está 20, certo? Porque aqui vai estar onde? Né? Aqui está onde? No quarto quadrante, o x é positivo. Aqui é negativo. Então, esse cara aqui é menos 20. Certo? Esse cara é menos 20. Por que menos 20? Porque ele está aqui, olha, ó, lembra do ponto, um ponto, o valor de x com o valor de y. Neste caso aqui, ele, né, se eu fizer isso, essas medidas, tá vendo? Essa medida aqui é igual a esta, tá? Ok? E esse ponto é um ponto do quarto quadrante. No ponto quarto quadrante, quem é? O x é positivo, certo? E o y é negativo. Então, neste caso aqui, no quarto quadrante, mas aqui no segundo, olha só, o x é negativo. Então, aqui é menos 20. E o y no segundo quadrante, olha só, é positivo. Se aqui é 40, eles são simétricos, aqui também é 40, só que é 40 positivo. Sacou? Não é legal? Fácil, não é isso? Então, nós vamos achar essa distância aí, que é a distância que o cara percorreu. Então, o ponto I, ele é menos 20 e 40, entendeu? Volta o vídeo aí que você aprende. Tá certo? Ok? Então, a gente vai calcular usando distância entre dois pontos. Eu quero calcular usando Pitágoras. Isso aqui é um triângulo retângulo. De certa forma, é. Essa medida aqui é essa medida aqui, que é a metade. Isso aqui é 40. E essa medida aqui toda aqui vale quanto? Aliás, essa medida não é 40, né? Essa medida aqui seria 60, né? Porque é o 40, né? Daqui, certo? Mais esse pedacinho aqui, que pelo jeito é a metade, certo? Então, aqui é 60, e essa medida toda aqui, ó, se aqui tudo isso aqui é 60, e eu tiro 20, né? Quer dizer, o y aqui tiro 40, sobra 20. Então, assim, olha só, eu ainda prefiro vir, né? Ainda vou usar aqui a distância entre dois pontos, tá bom? Então, nós vamos calcular esse carinha aí, a distância, eu vou colocar minúsculo, tá? Distância entre o ponto E e o ponto I, que é o que a gente quer, certo? Como é que se calcula a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada, que é a Pitágoras, né? Mas a raiz quadrada de quem? Aí a gente vai pegar a diferença do extremo, ó, esse menos esse, ou seria o yx, o valor de x do ponto y, menos o valor de x do ponto E, certo? Você pode fazer direto, tá bom? Isso ao quadrado, mais
Agora você vai para o valor de y do ponto. Então, pega a diferença de x, a diferença de y. Y do ponto I, que é o superior menos o inferior, menos o y do ponto E. Certo? Ok? Então, a distância entre E e I, que é essa distância do massagista, vai ficar igual ao seguinte. Quem é o y do x? Menos 20. Ó, y do x é x, y. Menos 20. Só que é menos 20 elevado a quem? Opa, é a diferença. A primeira diferença. É menos, menos 20 menos o x do ponto E. Quem é o x do ponto E? 60. Então, menos 60. Não vou fazer direto. Isso ao quadrado, ok? Mais quem? Agora a gente vai o y do ponto I, que é 40, menos o y do ponto E, que é 0, certo? Tudo isso ao quadrado, tá ok? Aí a distância entre o ponto E e o ponto I, né, vai ser igual. Essa diferença, menos 20 com menos 60, é menos 80, certo? É menos 80. Menos 80 ao quadrado, tá certo? Já pode fazer direto, claro, ao quadrado. E aí, 40 menos 0 é 40. 40 ao quadrado. Perfeito? Aí eu tenho distância desses dois pontos. Claro que você pode fazer mais rápido isso aqui, tá? E aqui, 80 ao quadrado. Então, eu vou ter raiz de 80 ao quadrado. Aí, 8 vezes 8, 64, 6.400. Concorda? 6.400. 80 ao quadrado é 6.400. Mais 40 ao quadrado, quanto que é? Opa, vamos lá, 4 vezes 4, 16, certo? 1.600 era, exatamente, 1.600, ok? Aí a distância do ponto E ao ponto I, ok? Vai dar o quê? A essa soma aqui vai dar 8.000, concorda? Concorda ou discorda? Aí era, mas 8.000 não tem raiz, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar esse negócio. Vamos fazer umas coisinhas aqui, tá? Eu vou apagar aquele negócio ali do plano cartesiano, porque a gente já passou por isso aqui, tá ok? Está gravado, né? Então vamos lá. Eu vou até mudar a cor. Então é o seguinte, olha, a gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer de uma seguinte, cada um vai, né, vai decompor em fatores primos, né? Não tem problema. Mas eu vou fazer da seguinte maneira, ó, presta atenção, espia, macete. Isso é um número grande, dá para fazer isso também. É o seguinte, 8 vezes 1.000 não é 8.000? Só que 8 não é 4 vezes 2? Opa, era, ó, certo? Agora, 1.000 não é 100 vezes 2? 1.000 é 100 vezes 2. Melhor, 1.000 é 100 vezes 10. 10 não é 2 vezes 5. E o 100 continua aqui. Por quê? 2 vezes 10 é... 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 100 é 10.000. Que multiplicado por 8 vai dar 8.000. Só que aí, né, eu faço da seguinte maneira. Claro que você poderia fazer de outro jeito. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, 4 a raiz é 2, certo? Você poderia até tirar a raiz de 16, na verdade, né? Na verdade, vamos fazer isso? Olha só o que acontece. Mas já não poderia multiplicar, não poderia pegar lá, eu já sei que 8.000, né, 16 vezes 500. É verdade, é verdade. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. A raiz de 16 é 4. 10, porque é a raiz de 100. E quem ficou lá sem sair da raiz, coitado? O 5. Então, portanto, essa distância de aí é de quê? 40 raiz de 5 metros. Certo? Então, logo, ou portanto, o massagista, né, percorreu 40 vezes raiz de 5 metros. Certo?
ok? Eu sem calculadora, você sem calculadora, você arruma um jeito e resolve a raiz aproximada de 8.000. Ah, era de novo, ó, 16 vezes 500, né, 8.000, eu já podia ter pensado nisso? Poderia, sim, 8.000. Poderia ter pensado nisso. 8.000 é 16 vezes 500, mas o 500 eu teria que fazer alguma coisa. Então, cada um faria aí, faz de um jeito e vai dar jeito na coisa, tá bom? Era um probleminha simples, gostoso. Não é tão simples não era, mas é um problema interessante, tá certo? Agora você tem que localizar aí o teu plano cartesiano, tá bom? Pelos dados que foram trabalhados. Tá bom? Até mais, espero ter gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Até um outro vídeo.